Como vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti, do Consultório Legal, e nesse vídeo vocês vão assistir um bate-papo com a Carmen Oliveira. A Carmen, ela é psicanalista e mestre em psicologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental nesses tempos de pandemia. Oi, Álvaro. Agradeço o convite para participar desse projeto. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que tem suscitado tantas dúvidas e tantos questionamentos. Vamos tirar algumas delas. Então vamos lá, para começar. Carmen, me diz uma coisa, assim, você que está vivendo esse dia a dia com as pessoas que vamos dizer assim, que já estavam em tratamento, imagino que estão continuando o tratamento contigo, né? Como é que você vê assim, como é que essa pandemia está afetando a vida das pessoas? Isso está muito extremo ou está normal, enfim? O que você pode dizer sobre isso? Álvaro, quando a gente pensa, né, fala da pandemia, tem vários nuances, vários caminhos para a gente pensar em como que isso afeta a saúde mental das pessoas, né? Aqui no Brasil, nós estamos justamente nesse período onde estamos com orientações ainda de manter o isolamento social, né? E isso gera uma mudança muito significativa na vida de todos, porque daí nós vamos ter o grupo de pessoas que vão conseguir fazer o isolamento, então passam a estar mais em casa, convivendo mais com as pessoas com quem convivem, né, com as pessoas com quem vivem, tendo mais esse contato e com as atividades sociais bastante limitadas. E vamos ter as pessoas que estão mantendo o trabalho fora de casa, tem atividades, né, que se mantêm. Então, são as pessoas que continuam circulando pelo meio social. Dentre os que ficam em casa, nós ainda vamos ter o grupo de pessoas que conseguem manter o trabalho em casa e aquelas pessoas que estão como que num ócio obrigatório, porque o trabalho não é possível ser mantido. Então, a organização de vida para cada um desses grupos, ele é diferente. Mas, de modo geral, né, a pandemia ela já traz essa mudança para a vida de todos, porque mesmo aqueles que conseguem manter a sua atividade fora de casa, eles também são impactados pela mudança na rotina das outras pessoas. As cidades estão mais vazias, os serviços estão restritos, não tem atividade de lazer. E tudo isso vai gerando um certo desconforto, né? No primeiro momento, a gente vai ter aí pessoas que vão negar a situação, né? Achando que não é tão grave, não é tão séria. Vamos ter as pessoas que vão ficar excessivamente preocupadas e daí vão se sentir um pouco mais paranoicas, assim, de tanta preocupação. Pessoas que ficam muito ansiosas porque, né, a expectativa de que a vida volte a ser como era antes, então aquela espera para que tudo passe. E aí nós vamos vendo reações diferentes diante dessa situação que atinge a todos nós. Cada um acaba reagindo de uma forma e isso, de modo geral, acaba gerando, se não um sofrimento, mas pelo menos um grande desconforto para todos, né? Não é uma situação normal. É uma situação delicada, difícil, assustadora, angustiante. Então, aí a gente já vai começando a ver como que isso vai afetando a saúde mental das pessoas por conta dessa mudança mesmo na vida como um todo, né? Da forma como aconteceu, principalmente por ter sido uma coisa assim de um dia para o outro. E aí isso E, vai se estendendo e se alongando, né, para situar, né? A gente está gravando isso no dia 27 de abril, então a gente está há mais de um mês em isolamento, com isso. algumas coisas começando a voltar, mas ainda tudo muito incerto, né? Tudo muito incerto. E assim, ó, e teve esse elemento surpresa, como você falou, porque é como que todos nós, acho que no mundo inteiro, né, a gente recebeu a notícia da pandemia e não houve esse tempo inicial para tentar entender o que que era isso. Nós estamos compreendendo o que está acontecendo com a situação já acontecendo. Então, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Pensei Então, nisso. essa surpresa, assim, onde não há esse tempo para que subjetivamente a gente veja a situação primeiro, para depois analisar, para depois elaborar. Esse tempo de ver ele não existiu. Quando a gente viu, a gente já estava no meio, com tudo andando.
Então, esse elemento surpresa, ele traz para a subjetividade um efeito, é uma dificuldade a mais para você ter que lidar com essa, né, com essa angústia. Carmen, e o que é possível notar assim, de diferente, vamos dizer assim, no comportamento das pessoas? O que a gente pode observar assim para ver se está destoando muito, alguns sinais assim, até para a gente olhar quem está ao redor, quem está próximo, e de repente assim, essa pessoa não está aí precisando de alguma ajuda por conta dessa situação toda que você estava comentando antes. Uhum. Álvaro, eu queria começar fazendo uma diferenciação entre o sofrimento, que é uma coisa que qualquer pessoa pode passar ou sentir diante de uma situação difícil, né? De uma perda, de uma preocupação, e o adoecimento mental em si, né? É claro que o sofrimento, quando ele não vai sendo elaborado pela subjetividade, como quando isso não vai sendo digerido, ele pode acabar gerando algum tipo de adoecimento mental, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, entre outros, né? Então é importante diferenciar isso, porque nesse momento, lidando com essa situação nova e cheia de, né, de dúvidas, precisando de esclarecimentos, as pessoas elas entram em sofrimento. E aí nós vamos ter algumas pessoas mais sensíveis que elas podem vir se a desenvolver um quadro de adoecimento mental. Ou aquelas que já vinham em tratamento, já têm algum quadro, elas sentirem um pouco mais o impacto dessa situação. Então, a gente vai observando, eu acho que uma primeira coisa que é possível observar com quem nós convivemos e conhecemos são mudanças de comportamento, porque a gente tem uma referência das pessoas com quem nós convivemos. Então, irritabilidade excessiva, intolerância, às vezes uma ansiedade que não passa. Tem pessoas que ficam muito inquietas, né? Elas não conseguem se acomodar, se aquietar. Tem pessoas que têm apresentado muitas dificuldades com relação ao sono, alterações de sono, dormem mal, dormem pouco, ou têm dormido demais, alterações com relação ao apetite, né? Algumas que não conseguem comer, outras que, na verdade, entram numa compulsão alimentar, o que é muito favorável numa situação onde as pessoas estão mais em casa e com as atividades, né, mais restritas, os horários mais confusos. Então, essas mudanças de comportamento, elas são perceptíveis nas pessoas com quem nós convivemos. E aí vem um grande desafio para as famílias que estão tendo que conviver mais intensamente uns com os outros, porque com essas mudanças né, essas alterações emocionais que vão aparecendo no comportamento, a convivência diária ela passa a ser um desafio. Nós estar o tempo inteiro em companhia de uma outra pessoa não é algo fácil. Aquele tempo que nós tínhamos para estar em outros lugares, para cada um realizar a sua atividade, para ter um deslocamento, uma separação. Então, hoje nós não temos isso. Algumas pessoas até têm conseguido manter, mas quem está em isolamento não mantém. E aí vem o grande desafio desta convivência, né? Porque conviver com o outro por tanto tempo é um grande desafio. Carmen, você comentou agora há pouco, então, sobre sofrimento, né? Você falou um pouquinho sobre sofrimento. Eu fico imaginando assim, numa época como essa, onde a gente está com restrições, vamos dizer assim, né? Eu posso ficar triste e podem achar que eu estou deprimido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que todo mundo fica triste, mas nem todo mundo que está triste está deprimido, né? Claro. Como é que a gente identifica um pouquinho isso também, para daí ir lá e dar um ânimo na pessoa ali, né? Álvaro, essa é uma ótima pergunta. Eu vou começar respondendo assim, ó. Nós temos, todos, né, os humanos, as emoções básicas. Eu gosto de lembrar sempre daquele filme que eu acho ele muito didático para falar das emoções, que é o Divertidamente, onde ali mostra as emoções básicas do ser humano. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o
tem uma quinta emoção que agora não me recordo. Mas essas são as emoções básicas do ser humano, que elas vão aparecendo aí de acordo com as situações da vida, né? Então, a tristeza, ela é uma emoção básica da vida, é uma emoção necessária, ela é uma reação, por exemplo, a uma situação de perda, a uma preocupação, a uma decepção, é um sentimento normal. Então, estar triste, ficar triste, não é um quadro de adoecimento. Em contrapartida, a depressão, ela já é um quadro de adoecimento aonde a tristeza pode ser um dos sintomas, mas seria daí uma tristeza sem motivo, uma tristeza que não passa, que vem acompanhado de uma série de outras alterações, como às vezes um sono excessivo, um desânimo para as coisas da vida, uma vontade de ficar isolado, alterações do apetite, é uma combinação de vários sintomas que geram um quadro depressivo. E a tristeza pode ser um destes sintomas. Então, só a tristeza com um motivo específico, então ficar triste nesse momento em que nós estamos mais restritos, que a vida mudou, que ela está, né, num outro registro, é um sentimento normal. Agora, a depressão, ela envolve essa tristeza que não passa, acompanhado de todas essas outras reações da vida, né? Inclusive, esse é um momento bastante delicado para as pessoas que tratam depressão, né? E no início, a gente até, enfim, trabalhando na clínica, a gente até escuta, às vezes, de pessoas um pouco mais deprimidas, o quanto ficar em casa isolado até era uma situação melhor do que ter essa obrigatoriedade de sair para trabalho, para outras atividades. Só que isso não é algo sustentável ou algo que realmente contribua para um quadro depressivo no sentido de melhora. Ao contrário, alguém que já sofre de depressão pode ficar ainda pior, porque ao menos ter as exigências da vida, né, com compromissos, com trabalho, com atividades, muitas vezes acabam tirando essas pessoas de casa e fazendo com que elas se coloquem em movimento. Então, ficar em casa, restrito, isolado, com menos contato, pode favorecer que as pessoas se entreguem à depressão, e aí é super importante que quem faz tratamento mantenha os seus tratamentos nesse período. Então, assim, se eu tiver alguma tendência para depressão, é um momento onde isso pode aflorescer. É um momento onde isso pode florescer, é importante ter um pouco mais de atenção e de cuidado com isso. Eu acho que cada um pode perceber em si mesmo como que tá, né, como que estão as suas emoções, como que está o seu estado de humor, para, caso necessário, procurar algum tipo de ajuda, e aqueles que já realmente fazem uso de serviços por conta de tratamentos, é super importante que se mantenham. É um período, inclusive, que as pessoas têm recorrido muito às psicoterapias online, né? E é essencial. Você falou em psicoterapia online, né? Na psicologia, você pode fazer o teleatendimento. Sim. Então, assim, o teu trabalho, ele mudou, ao mesmo tempo que ele mudou, porque você ficou com a restrição de atender presencialmente o teu paciente, ele te abriu uma outra possibilidade, que é fazer um atendimento online. Isso, na verdade, já havia uma autorização do Conselho há cerca de 2 anos para o teleatendimento. Nesse momento, a orientação é que realmente os atendimentos em consultório só sejam mantidos em situações mais graves, né, quando necessário, mas para aquelas pessoas que têm condições de migrar para o teleatendimento, a preferência é por esse tipo de atendimento. Então, a gente tem aí uma grande maioria, eu diria pelo menos, né, eu conheço bastante gente, trabalho em parceria com o Conselho, as pessoas acabaram migrando, sim, para o trabalho de teleatendimento, o que também, de alguma forma, gera um alcance, uma possibilidade para os usuários, para os pacientes manterem seus tratamentos e para novas pessoas também que desejam iniciar um acompanhamento. Você estava falando sobre a questão do teleatendimento, né?
com essa mudança toda, uma das mudanças que aconteceu, né, com esse isolamento, com as restrições, enfim, tem a ver com o trabalho, porque o home office ele passou a acontecer de uma forma quase que total em várias empresas, né? A parte de escritório, administrativo, é tudo home office. Né? Você tem indústrias hoje que estão trabalhando assim, a produção está ok, mas o pessoal do escritório está em home office. Né? E as pessoas comentando, já comentaram comigo, eu estou sentindo isso também, eu estou trabalhando muito mais agora do que antes. Eu fico o dia inteiro no escritório trabalhando. Eu conheço pessoas que estão falando assim, eu não vejo a hora de voltar ao trabalho, porque eu estou trabalhando muito no home office. Né? Essas mudanças que vão acontecer aí com essas... não é nem a questão da relação trabalhista, né? Mas na forma de trabalhar, reuniões que antes a gente tinha que fazer presencial, e aí, de repente, a pessoa se viu obrigada a fazer online, e viu que fluiu, que foi legal, né? Porque eu acho que antes tinha muito receio, como você falou, o teleatendimento ele já tem 2 anos que você pode fazer, mas a pessoa ficava ainda meio reticente, né? Se faz ou não faz. E, de repente, de um dia para o outro, você começa a fazer, você começa a ver que funciona, você começa a ver que é produtivo, né? Essa mudança também na forma de trabalhar, como é que isso pode impactar, assim, né? Como é que isso mexe com as pessoas? Pois é, Álvaro. Penso que algumas dessas mudanças que estão acontecendo, adaptações, né, para este momento, em relação a isso que você está falando do mundo do trabalho, elas não vão ser só adaptações, elas vão ser realmente mudanças definitivas. Penso que a gente não volta mais atrás, porque de fato há essa vivência agora e algo que funciona, né? A questão do cansaço, e eu tenho escutado também isso com muita frequência, e também me identifico com isso, da sensação não só da sensação, mas de estar trabalhando mais mesmo. O fato da gente não ter a quebra no tempo, isso gera uma percepção e uma organização diferente. O que eu estou chamando de quebra no tempo é essa quebra na rotina, onde você tem que se deslocar de um lugar para o outro, então você tem que contar este tempo de deslocamento. Né? Se eu estou no consultório, eu tenho um tempo entre chamar um atendimento, me despedir de um atendimento anterior, então tem essa diferenciação que quando você está no online, é uma sequência quase que você nem levanta da cadeira. Isso. Então, as reuniões, elas podem ser agendadas quase que numa sequência temporal, assim, não há intervalo. Então, sai de uma reunião, já entra numa outra reunião. Então, as pessoas, elas acabam trabalhando mais. Só que isso não é uma coisa nova. Porque eu acho que desde que a internet surgiu, que a automação começou a acontecer na indústria, né, nos ambientes de trabalho, já se pensava que nós trabalharíamos menos, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós passamos a trabalhar mais. Nós não trabalhamos menos, a gente fica conectado, é o WhatsApp, é a internet, então uma demanda incessante, que anteriormente não havia. Porque quando nós tínhamos só o telefone, isso ficava muito mais limitado. Era mais fácil respeitar um horário de trabalho. Então, uma das dificuldades de se manter o trabalho nesse modelo de home office tem a ver com essa organização do tempo, porque também é necessário, penso eu, uma disciplina a mais. No sentido de você estabelecer o teu horário de início de trabalho, o teu horário de término, porque é muito mais fácil flexibilizar. Quando você tem que ir até a empresa, tem esse horário que, bom, então esse é o horário de saída, tem que sair, né? Isso vai gerando, eu acho que o impacto já vem acontecendo, não é uma coisa agora da pandemia, mas é como que agora se concretizou, principalmente para várias empresas, isso agora realmente se concretizou, de que há essa vivência mesmo de mais trabalho. É possível marcar reunião em qualquer horário. Então, se não houver um mínimo de organização com relação a isso, todos vamos trabalhar muito mais do que antes. Então, é importante ter um cuidado, ter uma atenção, porque nesta conexão as coisas ficam mesmo mais fáceis. Então, em algum sentido, a gente tem um ganho, mas se não houver um limite, uma organização para se manter
dentro de uma temporalidade isso, aí a gente vai para esse campo do excesso, porque trabalho, ele é inesgotável. Sempre É. tem trabalho, não Deixa, para. deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava comentando esse negócio do tempo, é interessante, porque eu penso assim, né? Antes você terminava o expediente, né? Então, assim, 6 horas terminou o expediente. Aí você sai e até você chegar em casa, você meio que foi esvaziando a cabeça, né? Então, apesar do trânsito, né? Pô, às vezes é bom, você vai ouvir um rádio, uma música, enfim, e aí você vai chegando já num outro ritmo. E agora não tem isso, né? Não, Você sai do escritório e vai para a sala, né? isso, Você nem chegou perto do carro, né? E isso. você acha que a gente vai ter mais a gente vai ter mais burnout no mundo? Eu diria que, olha, é uma tendência se as coisas elas não forem realmente pensadas e organizadas de uma forma a minimizar isso. É uma tendência. Não à toa, justamente nesse momento, tem havido uma grande atenção para o campo da saúde mental, porque as consequências em vários sentidos, em termos de organização de vida, do que pode vir desse momento, o impacto grande vai ser na saúde mental. E se o trabalho, nosso mundo do trabalho, ele já vinha, de alguma forma, por N motivos, impactando negativamente na saúde mental das pessoas, então, nesse momento, há uma exigência de ter uma atenção um pouco mais cuidadosa para isso, para que esse impacto ele não passe a ser ainda maior, né? Então, eu pensaria por aí, sim, de que há uma tendência, assim, de mais Pode, burnout, quadros de pode acontecer. ansiedade. Essa convivência em equipe que gera conflitos, né? Mas que também tem uma satisfação, tem esse momento ali de descontração do grupo, tem um encontro, tem o sair de casa, envolve uma série de mudanças, mesmo até isso que você falou. A gente reclamava do trânsito, porque tem o deslocamento, mas, bom, é esse momento, às vezes, que você despressuriza e se desliga de uma atividade para entrar numa outra coisa. Hoje não. Sai de um ambiente e já entra no outro. Carminho, você estava falando agora, então, dessa relação de trabalho, né, de equipe, e quando a gente escuta isso, a gente coloca isso numa dimensão de uma empresa grande, assim, pô, uma empresa grande, daí tem os setores, departamentos e tal, trazendo para o mundo odontológico essa conversa, né? Como é que você vê assim? O que você falaria, talvez, para um cirurgião dentista que tem um consultório, que é uma empresa pequena, né? Onde tem ele, uma secretária, às vezes ele tem um auxiliar, ele pode ter outros dentistas trabalhando lá, mas são prestadores de serviço, então não são funcionários, né? E aí a gente vai ter a gente já está começando lento uma retomada, algumas cidades já os atendimentos já estão voltando, aqui em Curitiba ainda não poderia voltar, a gente está só no urgente e na emergência. Então assim, eu vejo assim, vai ser um misto assim de expectativa, de ansiedade, um pouquinho de frustração, um pouquinho de raiva, aí vem a tristeza que a gente comentou, né? O que daria para pontuar assim nessa nossa conversa, assim, até para ajudar o cara, para esse cara não ficar doente, né? Como você falou, a pessoa talvez a gente vai estar mais suscetível à doença, né? Talvez ali a questão da tristeza, a questão do sofrimento, até da depressão num extremo maior, né? Mas como é que a gente lida um pouco com isso nesse contexto todo? Álvaro, o que a gente já consegue visualizar e que os especialistas vêm falando, e de fato é o que sinaliza, é que a retomada de todas as atividades ela vai ser lenta, né? Então, vai levar um tempo até que as coisas elas voltem a um estado realmente funcional, né? Não sei se o anterior que nós tínhamos, mas que volte a uma certa normalidade. Então, nós já sabemos que temos esse tempo pela frente. Quanto tempo será é que é uma coisa imprecisa, né? Mas, de fato,
os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, eles sofrem um impacto diferente do que as grandes empresas, né? Embora todos estejam sofrendo aí, mas nós temos aí um perfil e um grupo de trabalhadores, de empreendedores, de empresários, que eles sofrem um impacto um pouco diferente. E que vai passar por tudo isso que você falou, por ansiedade, por preocupação, por angústia, que eu diria que entra um pouco nesse combo de tudo que está acontecendo, no sentido de que esses mesmos sentimentos são os sentimentos que se vivem em qualquer outra situação e que nós estamos tendo que, de fato, compreender e viver e colocar em prática o que é ter paciência. Ter paciência consigo, ter paciência com o outro e ter paciência com esta vida que entrou num outro ritmo e que isso foge ao nosso controle, né? Isso é o que realmente nós chamamos em psicanálise, é ter que lidar com a castração, que é lidar com os nossos limites, de que as coisas elas chegam em um ponto onde o que você pode fazer a mais nesse momento? Olha, não tem muita coisa a ser feita nesse momento. Eu diria que aí, assim, vai envolver uma série de estratégias no sentido de que vai envolver organização financeira, vai envolver marketing, vai envolver essa retomada, quase como, para algumas pessoas, quase como se fosse o início do consultório. Que todos nós que temos consultórios passamos por isso, de iniciar um consultório. Então, como que a gente começa um consultório? Pode ser que para algumas pessoas seja uma retomada neste sentido, só que com uma experiência que ela já existe também. Então, esta urgência em que as coisas elas voltem à normalidade, olha, não é momento para isso. Isso sim pode gerar muito adoecimento. É um momento de ter paciência, de olhar a realidade, que é uma realidade social, uma realidade hoje individual, no sentido de que não é, né, só com aquela pessoa, que envolve toda uma sociedade e que daí sim, cada um de nós vai tendo que buscar a forma de se reorganizar e de restabelecer o trabalho. Eu diria que isso vai ser gradativo. É difícil hoje pensar, por exemplo, eu como profissional da psicologia, hoje consigo manter os meus atendimentos online. Nós estamos começando a viver essa flexibilidade em Curitiba de uma retomada de atividades. Mas eu não consigo pensar em que momento retornar ao consultório, porque é algo que até fica difícil estabelecer qual que é o momento, porque é uma coisa tão gradativa que parece que ainda outros elementos sociais precisam acontecer para que isso seja possível. Eu acho que o empresário deste consultório pequeno, médio consultório, ele vai acabar passando por coisas nesse sentido. Então, é importante ter paciência, ter uma organização financeira, ter uma organização de marketing, de olhar todas essas ferramentas que possam auxiliar nesse momento, né, de retomada. Carmen, você comentou, em algum momento ali, você falou de família, né? Eu acho que a grande revolução desse isolamento foi que as pessoas tiveram que ficar em casa e conviver com a família, né? Como é que como é que dá para, o que dá para falar disso, dessa proximidade? Isso vai ajudar, isso vai piorar, né? Claro, vai acontecer os dois, né? Mas enfim, o que dá para falar um pouquinho dessa convivência agora que acontece da mesma forma, forçada, mas assim, você está tendo, o pai está tendo que dar aula para o filho, tem pai que estuda, enfim, cuidar da casa. O que dá para falar um pouquinho disso aí? Álvaro, para o ser humano, a convivência intensa com o outro humano não é uma coisa fácil, né? Isso pode gerar uma série de problemas. É como que essa presença maciça de um outro é algo difícil de administrar para o sujeito. A gente precisa desse tempo sozinho, de um tempo para fazer outras atividades,
para estar com pessoas diferentes, em atividades diferentes. E isso, de fato, tem sido para algumas famílias, diria, um desafio, talvez outras tenham um pouco mais de facilidade de se adaptar a essa situação, mas a gente já parte desse ponto de que realmente uma convivência tão intensa é algo que pode trazer uma série de problemas, né? Algumas estatísticas até mostraram, né, como os índices de violência doméstica aumentaram, de feminicídio aumentaram, então isso também vai falando o quanto tem algo problemático nessa convivência tão intensa. É cansativo, né? Então, eu diria até que é necessário hoje, se nós tínhamos uma situação anterior, onde as famílias precisavam se organizar para terem momentos juntas em casa, para compartilhar momentos, estarem, né, em alguns momentos juntos, por conta do número de atividades externas, hoje, o contrário, para as famílias que estão fazendo o isolamento, é necessário uma organização do tempo de modo que cada membro da família possa ter um tempo de privacidade. Tempo para trabalhar, para aqueles que estão trabalhando, tempo para estudar para quem tem adolescentes e crianças ou outras pessoas que estudem na casa, o tempo para atividades que são compartilhadas, mas é entendendo que esse período que exige uma nova organização não é um período de férias, onde muitas vezes nas férias acabam que as famílias se organizam para fazerem muitas atividades juntos, né? Saem para passear, vão ver filmes, vão fazer atividades em casa juntos. Não é o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos em férias. Então, é necessário ter este tempo de privacidade, respeitar a privacidade dos filhos, das crianças, manter o contato virtual com pessoas de outros lugares, com outros membros da família, com outros amigos. Para alguns momentos vai ser necessário que esses contatos sejam individuais, para que cada um também possa manter os seus contatos individuais com os seus próprios amigos, para que as famílias não achem que tenham que estar o tempo inteiro juntos, em harmonia, porque é algo muito difícil. Eu diria que a harmonia, ela pode, de alguma forma, é possível se manter uma convivência um pouco mais tranquila, com uma organização da rotina, com horários para atividades domésticas, horários para o trabalho, horário para os estudos, horários para dormir, para acordar. Não é necessário uma rigidez com isso, né? Também é possível ter uma flexibilidade, mas ter uma organização, isso facilita a vida de uma família onde tem vários membros com jeitos, costumes, gostos diferentes. Então, é um grande desafio. Aí nós também vamos neste campo da família, vai entrar e vai aparecer aí também as relações dos casais. Como que os casais também vão se relacionar e como que vão lidar. Esses dias eu escutei uma fala de uma colega que eu me identifico muito com o pensamento dela, penso bem por aí, e a gente vai vendo isso no trabalho, de que para alguns casais vai ser uma oportunidade de estarem juntos. A gente viu aí casais de namorados ou pessoas que acabaram se juntando para passar o confinamento junto, até famílias que já não moravam mais juntas, né? Tipo, filhos que já saíram de casa e voltaram para passar ali esse período com os pais. Mas nós vamos ter também aqueles casais que vão ter uma oportunidade de avaliar se realmente querem continuar juntos. Porque essa convivência intensa também vai trazer e talvez deixe um pouco mais evidente determinados conflitos. E aí, o que cada um vai fazer com isso é uma outra coisa, mas é um momento onde as famílias vão poder pensar e eu acho que as relações vão realmente aparecer como elas são. Carmen, a gente estava vivendo num mundo, e quando eu falo assim, a gente estava vivendo no mundo, eu falo dessa forma porque eu acho que a gente tinha um mundo que era até antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Queiram ou não, tudo mudou e tudo vai mudar e a gente vai ter que se adaptar a um monte de coisas diferentes. Espero que todo mundo consiga sair melhor do que entrou nisso, né? Mas a gente estava assim muito conectado, né? Você chegava a ver, você deve ter visto isso, todo mundo já viu, você via assim casal na rua,
família no shopping, na praça de alimentação, todo mundo, cada um no seu celular e ninguém fala com ninguém mais, né? Com o isolamento, a gente meio que se hiperconectou daí, por conta do trabalho, enfim, por conta de um monte de coisas, né? Então a gente está assim o tempo inteiro com o celular na mão, respondendo mensagem de trabalho, olhando, vendo rede social, enfim, eu acho assim, a gente tá do muito conectado, a gente foi para o hiperconectado. Conforme as coisas forem, a gente vai retomando, né, e a gente consiga poder sair, andar e circular de novo, né? Você acha que a gente vai continuar ainda hiperconectado? Você acha que a gente precisa de um detox aí para tirar um pouquinho isso? Ou se a gente já coloca um chip debaixo da pele aqui e já não precisa mais de celular? Enfim, fala um pouquinho disso aí, porque isso, né, que nem você comentou da família, né? Você está em casa convivendo com família e daqui a pouco você olha, está todo mundo no celular na mão, né? Então, vamos parar aqui e vamos jogar dama, né? Enfim, o que você podia falar um pouquinho disso aí, dessa questão? Álvaro, eu penso que uma das coisas que não vai ter muito volta atrás é essa relação com a conexão, né? Esse mundo hiperconectado. É, o que eu diria é que há uma diferença no que nós estamos vivendo. Esse exemplo que você deu do casal jovem que está ali, cada um no seu mundo, veja, que tipo de conexão é essa? Então, a gente precisa pensar na qualidade das conexões. Neste momento, estarmos conectados, nós estamos aqui conversando, né, partilhando algumas ideias, tirando dúvidas. Então, ter a conexão numa situação como essa tem sido muito rico. Quantas atividades, quantos trabalhos, quantas coisas super interessantes que têm sido oferecidas por conta desta possibilidade que nós temos de mantermos essa conexão. Isso tem sido algo super interessante. Cursos, estudos, né? A possibilidade de falar com pessoas que você gosta e que nesse momento nós não podemos nos encontrar. Então, isso tem sido muito rico. Manter os atendimentos, até para as crianças também, isso é algo bem interessante, desde que haja uma mediação, né, de um adulto. Então, e qual é a qualidade dessa conexão? Eu diria que nesse momento, justamente, é um momento favorável para que as pessoas, através deste mundo, né, cibernético aí, da rede, possam realmente manter conexões afetivas e conexões reais com outras pessoas e com outras partes da vida, né, que nesse momento não é possível ir lá e vivenciar. Então, acho isso super interessante. E uma coisa essencial e que tem ajudado muito, né, tem favorecido muito. Mas aí é um tipo, uma qualidade de conexão. Se depois nós vamos nos manter nisso por conta de, enfim, tem uma possibilidade de viver, de estar presente, de partilhar aquele momento, mas prefiro estar ali no meu mundo, solitário, conectado, mas conectado com o quê? Com quem? É ali olhando o Facebook, só passando o dedinho, mas sem conseguir realmente olhar nada. Então, que tipo de conexão é essa? É que aí eu acho que tem uma qualidade diferente. Hoje, as pessoas têm buscado manter a relação com outras pessoas. Isso é diferente de você estar ali alienado na rede, sem conseguir nem enxergar o que você está olhando, né? Fica só aquele apelo visual, mas que nada realmente te atrai. Então, isso é uma coisa muito vazia, muito solitária. É bem diferente. Mas eu diria que é algo aí que, neste sentido dessa hiperconexão, não tem muita volta atrás. Acho que falando um pouco nesse aspecto, né, embora a gente já esteja vivendo algumas mudanças com relação à pandemia, mas nós ainda estamos num período de restrição e num período ainda delicado no Brasil, ainda é um momento em que é importante que as pessoas tenham um cuidado também com o consumo daquilo que elas olham com relação à pandemia, com relação aos casos, né, às estatísticas, para que não haja, a mente não esteja o tempo inteiro intoxicada também
com angústia, com preocupação, por conta das pessoas ficarem hiperconectadas também com essas notícias. Se manter informado é importante, é essencial, ter os cuidados aí aos quais nós somos orientados, mas é importante ter um limite também. Estabelecer horários, meios de comunicação que você acessa, qual é a qualidade dessa informação que você está consumindo. É isso que eu estou querendo chamar a atenção nessa hiperconexão. Qual é a qualidade da conexão que nós estamos fazendo? A gente está se conectando com o outro mesmo, ou nós estamos ali solitários no nosso mundo, só consumindo, né, imagens, sem realmente ter uma conexão real? Acho que faz muita diferença isso. Carmen, você estava falando agora, né, dessa questão do Facebook, né, rodar o dedinho ali, né, e puxando. Às vezes eu faço isso também. Eu vou lá e olho e dou aquela puxada e eu fico vendo até um pedaço, né, até um ponto, o que tem para baixo, né, o que não está aparecendo na tela, né. Tem pesquisa até que falam que as pessoas olham o que está na tela, enfim, mas eu ainda tenho o hábito de, né, eu às vezes eu me sinto assim, eu sempre gostei de ir em livraria, banca de jornal, né? Sempre tem uma infinidade de informação, né? Revista de todo tipo, e aí você começa a olhar jornal, revista, livro, né? Enfim, às vezes eu vejo assim, parece que eu vou dar atenção para quê? Né? Então, se eu entrar na biblioteca, eu vou olhar o quê? Né? E para você escolher o que é relevante ou não para você, né? Para a gente, né? E eu vejo muito isso hoje no Facebook, no Instagram, Twitter, né? O LinkedIn, então as redes assim que você olha enfim, é um universo de coisa ali que facilmente te consome aí 1 hora do teu tempo brincando. Quando você vê, o tempo voou literalmente e você não fez nada, né? Absolutamente nada. Você ficou olhando um monte de coisa que não vai te servir para nada, basicamente, né? Agora diminuiu um pouco, mas a gente tinha no começo ali aqueles 2 grupos, né? Uma parte tem que salvar a vida das pessoas, outra parte tem que salvar as empresas, né? Aí isso foi diminuindo um pouco, mas ainda tem, né? Enfim, a gente está aí, não chegou no pico ainda. Eu falo que a gente não chegou no pico porque não começou a cair ainda. Então, a gente vem a cada semana tendo mais casos, né, mais mortes, e em nenhum momento isso diminuiu com frequência, vamos dizer assim. Eu, num comentário bem leigo, assim, eu acho que quando a gente tiver, no mínimo 2 semanas iguais, a gente pode começar a falar, opa, acho que agora começou a acalmar, né? Então, o grande ponto para mim é esse. A gente está vivendo numa incerteza, sem saber o que vai acontecer literalmente, né? A gente escuta coisas tipo escolas voltam em agosto. Hoje eu ouvi um negócio de shopping que os shoppings eles voltam dia 19, vão avaliar para ver se voltam ou se voltam só em junho, né? Então não tem ninguém que consiga fazer uma afirmação. Até os prognósticos lá atrás de o pico vai ser dia 20 de abril, o pico vai ser não sei quando, não tem, né? Então, assim, dentro dessa incerteza que está dominando tudo, né? A gente não tem, ninguém pode afirmar nada, né? O que dá para falar aí, para a gente fazer um encerramento, vamos dizer assim, né? E deixar até junto, talvez, uma mensagem, um alento aí para quem está vivendo, angustiado nesse momento todo aí que a gente está passando. Olha, Álvaro, eu vou retomar o que eu falei, começando pela paciência. De cada um de nós baixarmos um pouco as nossas expectativas, porque se começou todo esse processo, muitas pessoas, enfim, escutei isso várias vezes, com muita expectativa de realizar uma série de atividades, de coisas que não tinha tempo para fazer, né? Você falou, para que eu vou doar o meu tempo? Para quem que eu vou doar o meu tempo, né? Então, vamos baixar a nossa expectativa com relação a isso, no sentido de que a nossa percepção do tempo, ela fica muito alterada com essa situação. Então, a sensação, às vezes, de cansaço
com um número de atividades. O número de atividades aumentaram, às vezes as atividades, as horas de atividades diárias aumentaram, o sono está confuso, atrapalhado, as refeições também ficam um pouco confusas, a percepção de apetite. Então, vamos baixar a expectativa de fazer todas aquelas coisas que não foi possível fazer em outro momento e achar que tem que se fazer agora. Se você tinha o hábito de fazer atividade física, mantenha a tua atividade física. Se você acha que nesse momento você pode começar a fazer uma atividade física e há uma oferta imensa de instruções, orientações pela internet, ok, faça, se organize para isso. Mas se não for possível, tenha paciência também. Porque senão fica essa também uma oferta enlouquecida de cursos, de aulas, de atividades, de meditação, de atividade física, que a gente nem dá conta, é um bombardeio de coisas. Então vamos baixar a expectativa, incluir aquilo que for possível, né? Tentar manter uma certa organização da rotina facilita a vida, facilita em qualquer momento, imagine agora em pandemia, as famílias mais em casa, facilita, né? Um pouco mais, porque coloca uma certa ordem, para que alguns não fiquem sobrecarregados, né? Outros se sintam injustiçados com isso, então, para poder dividir atividades. Cuidar um pouco melhor dessas emoções, ter uma percepção de como está se sentindo, daquilo que é necessário fazer para tentar se manter dentro dessa organização e também não ter uma expectativa que vai ficar vou ficar bem, zen, tem alguém que fica bem todo o tempo. Calma, né? Não é bem assim. Para quem se identifica, daí sim, que já tinha uma série de atividades que fazia, se puder manter, mantenha. Eu estou olhando que você tem uma estante de livros atrás, eu tenho uma estante de livros atrás. Eu sou uma pessoa que aprecio muito a leitura, então vejo muitas pessoas falando, eu ia ler vários livros, não consegui ler nesse período. Eu, como sou uma pessoa que consumo muita leitura, então eu tenho lido muito, mas é que é uma atividade que eu já faço. E agora eu só tenho mantido a leitura, a escrita, o trabalho. Então, eu diria que a leitura ela tem um efeito diferente para a nossa mente do que é o consumo das redes sociais, da internet, porque estimula a nossa atenção, a nossa memória, a nossa fantasia de um outro jeito. Então, para aquelas pessoas que puderem, sim, né, se envolver um pouco mais com leitura, eu acho que é uma atividade um pouco mais rica do que só se manter nas redes sociais ou na televisão, que tem os seus limites, mas tem aí também uma série de ofertas de filmes, que são coisas interessantes. Então, também manter um momento de atividade de lazer dentro deste período de isolamento. É necessário também ter esse momento para fazer essas outras coisas. Então, se você tem a oportunidade de fazer um curso que você gostaria, agora é possível fazer, aproveita o momento para fazer. Né? Mas se não conseguir também, paciência, porque, enfim, senão é querer mudar a vida e o que nós precisamos é de uma adaptação para atravessar este momento. É uma travessia. A gente sabe que ele vai passar, ele não sabemos ainda quanto tempo vai ser necessário, mas ele vai passar. Só que só ficar esperando ele passar para retomar uma série de coisas, isso vai gerando ansiedade, vai gerando angústia, vai, né, se perdendo qualidade de vida. Então, se é possível também manter certas atividades, manter os tratamentos, manter o contato com outras pessoas, se isso te traz, né, satisfação, aproveita, faça isso. É ter paciência mesmo, né? Não vamos mudar a vida assim. A gente não pode também ficar com toda essa expectativa. Bem, Carmen, então, queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua paciência, pela tua disponibilidade, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão aí que envolve a saúde mental, né? Dentro desse contexto todo aí que a gente está vivendo hoje. Eu que agradeço o convite, Álvaro, para participar desse projeto, né? Esse é realmente um tema muito relevante no momento, é uma área na qual eu atuo diretamente, tem gerado muitas dúvidas, muitos questionamentos. Nós estamos também num processo de construção e de compreensão
desta saúde mental neste momento e do que virá depois. Então, acho que ter essas conversas, essas oportunidades, elas são muito ricas para que a gente possa pensar, trabalhar, conversar e ampliar a nossa compreensão. Então, eu que agradeço o convite. Legal, então. E quero agradecer também a você que assistiu esse bate-papo aí, que deu o seu tempo também para ver isso. E a gente se encontra num próximo vídeo.